O que é exatamente Feng Shui? Se a gente perguntar por aí, as respostas, nossa, variam muito. Muito, né? Para alguns é só superstição. Isso, coisa de colocar um sapinho com moeda na boca na porta de casa. Para outros, é uma ciência milenar de harmonização de espaços. Aham. Mas e se a verdade estiver em algum lugar no meio? E se for uma espécie de ciência ambiental, sabe? Baseada em milhares de anos de observação humana. Olha, essa é a grande questão que os materiais que a gente analisou tentam responder. Eles nos levam para muito, muito além do sapinho da sorte. Exatamente. E para essa nossa análise, temos duas fontes que, assim, se complementam de uma forma incrível. Perfeitas, né? A primeira é uma análise histórica bem densa que rastreia o Feng Shui desde as suas origens mais primitivas lá na China Antiga. Uhum. E a outra é uma entrevista longa, fascinante, com uma mestra de Feng Shui contemporânea, a Xu Yulan. E ela tem uma visão super prática, né? Atende clientes corporativos gigantescos, L'Oréal, Shiseido. É o contraste perfeito, a teoria antiga e a aplicação no mundo moderno corporativo. Mostra que o assunto tem uma longevidade, assim, impressionante. Com certeza. Pois é, então a nossa missão aqui é tentar entender a história, a filosofia por trás disso tudo e até as interpretações mais, digamos, científicas. Tentando separar o que é princípio fundamental do que é talvez um pouco de misticismo que se acumulou, né? Exato, ok? Vão desvendar isso. Por onde a gente começa a puxar esse fio? Acho que o melhor lugar é o começo de tudo. O próprio nome. A nossa fonte histórica explica que Feng Shui... Feng Shui. Isso. É literal, significa vento e água. Vento e água. E o termo foi cunhado num texto clássico chamado O Livro dos Sepultamentos, que tem uma frase que é tipo a base de tudo. Qual é a frase? O que a gente pode traduzir como energia vital se dispersa com o vento e é contido pela água. Ah, então a ideia central não é sobre decoração ou objetos mágicos. Não. Mas sim sobre gerenciar fluxos de energia no ambiente. O objetivo é evitar que essa energia vaze com o vento e usar a água de alguma forma para segurar ela no lugar. Exatamente. A lógica é acumular e direcionar essa energia vital para beneficiar os ocupantes do espaço. Certo. E essa ideia se aplica em dois grandes campos, o que eu achei bem interessante. Existe o Yanzai. Que é o Feng Shui para os vivos, casas, escritórios. Isso. E existe o Yinzai, que é o Feng Shui para os mortos, focado no posicionamento de túmulos ancestrais. Espera aí, Feng Shui para túmulos. Essa parte é nova para mim. A ideia é que o local de descanso de um ancestral afeta a vida dos descendentes? Exatamente essa é a crença, que um bom posicionamento do túmulo garante prosperidade e bem-estar para gerações futuras. Nossa! Mas, no fundo, o objetivo é o mesmo nos dois casos, sabe? Alcançar harmonia com o ambiente para gerar prosperidade, seja para os vivos ou para os que vêm depois. Ok, entendi a base do vento e água. Mas isso não surgiu do nada, certo? A fonte de vocês mostra que essa ideia começou de uma forma muito mais instintiva. Sim, muito antes de existir o termo Feng Shui. No período pré-Qin, o texto chama isso de o ato de observar a Terra. Observar a Terra. Era pura sabedoria prática de sobrevivência. Basicamente, onde eu construo meu abrigo para não ser varrido por um vendaval ou para não viver num lugar úmido e mofado. Faz todo sentido. Não construa sua casa no meio de um corredor de vento ou num pântano. Parece óbvio hoje, mas formalizar essa observação foi o primeiro passo para criar um sistema. E é aí que a coisa começa a ficar mais complexa. Na dinastia Han, esse conhecimento prático... de sobrevivência... Isso, ele começa a se misturar com os grandes sistemas filosóficos da época. Conceitos como Yin Yang, a teoria dos 5 elementos, madeira, fogo, terra, metal e água, e o Bagua. Aqueles 8 trigramas do I Ching. Eles são integrados. Então, deixa de ser só sobre onde construir a cabana e passa a ser sobre como o nosso espaço se encaixa na ordem do universo. É uma tentativa de replicar a harmonia cósmica dentro de casa. Exato. E essa sistematização toda se consolida mais tarde nas dinastias Wei Jin,
quando o termo Feng Shui aparece pela primeira vez. Justamente naquele livro dos sepultamentos, é o momento em que a prática vira uma disciplina formal, com teoria, textos, mestres. E, como acontece com qualquer campo do conhecimento que se formaliza, começam a surgir as diferentes correntes de pensamento, as escolas. Precisamente. E a fonte histórica aponta uma divisão fundamental que acontece nas dinastias Tang e Song. Duas grandes escolas. Isso, que de certa forma definem o campo até hoje. A primeira é a chamada Escola da Forma. Forma. O foco dela é 100% na geografia física, no que você pode ver. O formato das montanhas, o curso dos rios, o relevo. A máxima deles era: montanhas governam as pessoas, água governam a riqueza. Isso soa bem concreto. Uma montanha sólida atrás da casa te dá uma sensação de proteção, um rio fluindo na frente pode simbolizar oportunidades, comércio, vida. A lógica é bem palpável. É muito intuitiva. A segunda escola é a escola da bússola. Ok. E essa é bem mais abstrata. O foco aqui sai da paisagem visível e vai para fatores como direções cardeais, o fator tempo e cálculos matemáticos complexos. Eles usam aquela bússola super elaborada, a Luopan, junto com o Bagua e calendários astrológicos para determinar a energia de um local num certo momento. Certo, e é aqui que, para muitos céticos, a coisa começa a soar mais como misticismo do que ciência ambiental, não é? Cálculos, astrologia. Como isso se conecta com a ideia prática de evitar o vento? Essa é a tensão que existe até hoje. A escola da bússola introduz variáveis que não são fisicamente observáveis. Mas um bom mestre de Feng Shui, segundo a fonte, não vê as duas escolas como inimigas, elas são complementares. Como assim? A escola da forma analisa o hardware, o ambiente físico, a estrutura. Ok, o hardware. A escola da bússola analisa o software, as influências invisíveis do tempo e da direção que correm nesse hardware. Uma abordagem completa usa as duas. Hardware e software. Boa analogia. E essa visão mais completa nos leva direto para a nossa outra fonte, a entrevista com a mestra Xu Yulan, que vive exatamente nesse mundo. Aplicando esses conceitos hoje. E o mais curioso na história dela é que, apesar de ter aprendido tudo com o pai desde os 12 anos, ela inicialmente rejeitou essa carreira, uma rebeldia adolescente que a gente entende. Na entrevista, ela conta que viu o pai trabalhando demais, sempre viajando para ver terrenos de casas, e pensava: não quero essa vida para mim. Mas, eventualmente, a paixão falou mais alto. Falou, e ela voltou com uma perspectiva muito moderna. Totalmente. A analogia principal que ela usa na entrevista para explicar o que faz é simplesmente brilhante. Ela diz que Feng Shui é como a previsão do tempo. Adorei essa parte. Ela argumenta que os meteorologistas hoje são tão precisos porque eles têm uma base de dados gigantesca, Exato. acumulada ao longo de décadas sobre padrões climáticos. O Feng Shui, para ela, é a mesma coisa, um Big Data ancestral. Big Data ancestral. Essa ideia muda tudo. Muda. Tira o foco da magia e coloca na análise de padrões. Não é uma bola de cristal, é estatística acumulada ao longo de séculos. Exatamente. E ela usa outra analogia ótima, a da eletricidade. Ela diz que só porque a gente não vê o campo eletromagnético ou o Qi, não quer dizer que eles não existam ou não nos afetem. É verdade. A gente não precisa entender a física quântica para saber que não se deve colocar o dedo na tomada. A gente simplesmente usa os efeitos. E essa visão dela como uma ciência ambiental se conecta perfeitamente com as explicações mais pé no chão que a nossa fonte histórica também traz para algumas regras clássicas. Por exemplo, aquela de evitar que a porta da frente esteja alinhada com a porta dos fundos. Sim, o chamado chá da porta penetrante. A explicação mística diz que a energia entra e sai direto, não fica na casa. Certo. Mas a explicação prática, que as duas fontes mencionam, é sobre circulação de ar.
Uma corrente de vento forte e constante dentro de casa é desconfortável e, a longo prazo, pode ser prejudicial à saúde. Causa resfriados, dores musculares. Isso é um princípio de design para conforto térmico, basicamente. A mesma lógica se aplica à orientação dos quartos, imagino. A quantidade de sol que um cômodo recebe. Exato. A fonte histórica fala sobre isso. Um quarto que nunca pega sol pode se tornar úmido, propenso a mofo e afetar negativamente o humor, podendo levar a estados depressivos. E o contrário também. Um quarto que recebe o sol da tarde o dia todo pode virar um forno. Pois é. São coisas que a arquitetura bioclimática estuda hoje, mas que o Feng Shui já codificou há séculos, à sua maneira. E tem a parte da psicologia do ambiente, que a mestra Shui Lan explora bastante. O exemplo que ela dá de gostarmos de sentar numa cadeira com uma parede sólida atrás de nós. É perfeito. No Feng Shui, isso é ter um apoio da montanha. E isso não tem nada de superstição, é pura psicologia evolutiva. Nosso cérebro reptiliano quer se sentir seguro. Claro, Com as costas protegidas, a gente pode relaxar e focar a atenção no que está à nossa frente. Se você senta de costas para uma porta aberta ou um corredor movimentado, seu sistema nervoso fica num estado de alerta sutil e constante. o que drena a sua energia e sua capacidade de concentração. Totalmente. Entendo a lógica, mas num escritório moderno, de plano aberto, ter uma parede nas costas é um luxo para poucos. O Feng Shui, então, condena a maioria das pessoas a um estresse sutil. Ou existem adaptações? Essa é uma ótima pergunta. E a resposta, segundo a abordagem dela, é sim, existem adaptações. Pode ser algo simples, como usar uma cadeira com um encosto mais alto e sólido, que cria uma proteção simbólica. Ou talvez uma planta alta atrás. Exato. Ou um pequeno biombo. O objetivo não é seguir a regra ao pé da letra, mas entender o princípio por trás dela, a necessidade de segurança e aplicá-lo da melhor forma no seu contexto. Isso me leva a outra questão. As regras genéricas. A gente vê em todo lugar. O canto da riqueza fica sempre a 45 graus da porta de entrada. Ah, sim. Isso sempre me pareceu simplista demais para ser verdade. Porque é simplista demais. E a mestra Shui Lan tem uma resposta fantástica e bem-humorada para isso na entrevista. Ela diz: se fosse tão simples assim, não haveria pessoas pobres em Taiwan. É um ótimo ponto. A crítica dela é justamente a essa abordagem de receita de bolo. Então, como funciona a abordagem mais sofisticada? É aí que entra o tal do base, certo? Exatamente. O base, que se traduz como 8 caracteres, é calculado a partir da data e hora de nascimento de uma pessoa. Em mapa energético individual. Isso, um diagnóstico. E o que é fascinante aqui é a personalização que isso traz para a análise do ambiente. Ah, então aquelas dicas de revista são como dar o mesmo remédio para todo mundo sem nenhum diagnóstico. Analogia perfeita. A própria Shui Lan usa uma parecida. Uma regra genérica de Feng Shui é como um remédio de prateleira, um analgésico que pode até funcionar para uma dor de cabeça leve. O Feng Shui, combinado com o Bazi, é como ir a um médico, receber um diagnóstico preciso e uma receita específica para os seus sintomas. Isso quer dizer que o ambiente ideal não é universal? O que é bom para mim pode não ser bom para outra pessoa na mesma casa? Exatamente. O Bazi de uma pessoa pode indicar, por exemplo, uma constituição mais ligada ao elemento água. Talvez alguém mais introspectivo. Que precisa de um ambiente mais calmo. A pessoa pode ser do tipo fogo, super enérgica, que prospera num ambiente mais vibrante. Um layout de casa que é ótimo para a pessoa água pode ser sufocante ou drenar a energia da pessoa fogo. O Bazi permite ajustar o ambiente às necessidades energéticas de cada indivíduo. É isso. Isso transforma o Feng Shui de um conjunto de regras de decoração em uma ferramenta de design altamente personalizada. E por falar em ferramentas práticas, a Shui Lan dá um conselho bem direto na entrevista para quem está procurando um lugar novo para morar. Um conselho que não depende de bússola nem de cálculos complicados, o que é ótimo. Isso. Ela diz que, ao visitar um imóvel, você deve ir até a janela da sala ou do quarto principal e olhar para fora. Certo. A recomendação dela é que você consiga ver o céu em pelo menos metade da sua visão da janela. Metade da janela tem que ser céu. Exato.
Se a sua vista for completamente bloqueada por outro prédio, a analogia que ela usa é que você está simbolicamente sempre no final da fila para as oportunidades da vida. Nossa, que imagem poderosa. As coisas boas já foram pegas por quem está na sua frente. Faz muito sentido do ponto de vista psicológico e até físico. Uma visão desimpedida do céu traz luz natural, uma sensação de amplitude. De não estar preso. Simboliza um caminho aberto, sem obstáculos. E isso reforça uma ideia que ela repete bastante. O Feng Shui é uma ferramenta de apoio, não uma ditadura de regras. O conforto humano vem em primeiro lugar. Ela mesma diz que se uma cura de Feng Shui, tipo colocar um móvel num lugar, atrapalha a circulação, então não é uma boa cura. O bom senso prevalece. Se a gente conecta isso com a filosofia por trás, ecoa aquele conceito clássico do Tianhen-He. A unidade entre céu, terra e humanidade. Exato. O objetivo não é forçar a nossa vida a se encaixar em fórmulas rígidas, mas sim encontrar um ponto de equilíbrio, uma harmonia. O ambiente nos influencia de formas muito sutis, mas constantes. Como assim, sutis mais constantes? Trabalhar num espaço escuro, apertado, desorganizado, exige uma força de vontade gigantesca para ser produtivo. Você está o tempo todo lutando contra o ambiente. É um gasto de energia. Constante. Por outro lado, um espaço que é bem iluminado, organizado e confortável te dá um empurrãozinho, ele te apoia. É como nadar a favor da correnteza, em vez de contra. Entendi. Na entrevista, tem uma frase-chave sobre isso. Um bom Feng Shui oferece oportunidades. Cabe a nós aproveitá-las com esforço. O ambiente prepara o palco, mas nós ainda somos os atores que precisam atuar. Ele não faz o trabalho por nós, mas pode tornar a nossa performance muito mais fácil. É a definição perfeita. Shui parece ter evoluído de uma sabedoria de sobrevivência super prática para se tornar um sistema filosófico complexo e, hoje, quando a gente tira as camadas de superstição, ele pode ser encarado como uma ferramenta poderosa de design e psicologia ambiental. Nossa, é uma evolução em tanto, né? Saiu de uma coisa super prática de não morra de frio para chegar numa teoria cheia de detalhes sobre como o universo funciona. Então, o que tudo isso significa? Para mim, significa que, quer a gente acredite em que ou não, somos profundamente afetados pelos espaços que habitamos. Não tem como negar. E o Feng Shui, na sua melhor versão, nos oferece uma linguagem, um framework, para entender e otimizar essa relação crucial entre nós e nosso ambiente. E para uma reflexão final, tem uma ideia provocadora que surge no final da entrevista. A entrevistadora e a mestra Shu Yulan concordam com uma frase que, à primeira vista, é bem estranha. Não confie em si mesmo, confie no ambiente. Como assim não confia em si mesmo? Isso soa totalmente contraintuitivo. Parece um convite para desistir da autodisciplina. A princípio, também achei. Mas a explicação que elas dão muda a perspectiva. A ideia não é abandonar a força de vontade, mas reconhecer o quão difícil é mantê-la em um ambiente que trabalha contra você. É sobre a humildade de admitir que somos influenciados pelo nosso entorno. Tentar ser disciplinado e focado em um ambiente caótico é como nadar contra uma correnteza forte. Você pode até conseguir por um tempo, mas o esforço é exaustivo. Quero comer de forma mais saudável? Organizo a cozinha para que as frutas estejam mais acessíveis que os doces. É usar o design do espaço para dar um empurrãozinho na sua própria força de vontade. É criar um ambiente que te apoia, em vez de um que te sabota. Isso. O que nos leva a uma última pergunta, talvez mais prática, para quem nos ouve. Sem pensar em regras, bússolas ou nos 5 elementos. Certo. Qual é o único pequeno ajuste que poderia ser feito agora mesmo, no seu ambiente de trabalho ou em casa, para torná-lo um pouco mais inspirador, funcional ou tranquilo? Talvez seja só arrumar a bagunça da mesa, trocar uma lâmpada fraca por uma mais forte, ou simplesmente abrir a janela para entrar um ar fresco. Pode ser qualquer uma dessas coisas. A resposta, por mais simples que seja, talvez seja o primeiro passo em uma jornada pessoal para aplicar os princípios mais profundos do Feng Shui. A busca consciente por um ambiente que nos ajude a ser a nossa melhor versão.